Fala galera, meu nome é Felipe Rippel, sou psicólogo clínico especialista em análise do comportamento e em neuropsicologia. Gostaria de te pedir para deixar o seu like, compartilhar o vídeo com alguém e deixar seu comentário com sua dúvida, sua sugestão, sua crítica. Pode se comportar à vontade, fazer quantos comentários quiser, pode ser mal educado, tá tudo certo, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre futebol. Por quê? Eu vi que o Barcelona perdeu para o Alavés, né? O Barcelona foi campeão espanhol na última rodada, ganhando por 2-0 o Real Madrid, que é uma equipe muito forte, né? Mas nessa rodada eles perderam para o Alavés, que está em 15º, na 15ª colocação do Campeonato Espanhol. Tá? E eu percebi que esse caso não é único, tá? Vou citar alguns exemplos. O Fluminense em 2008 chegou até a final da Libertadores. O Fluminense é meu time, tá? Por isso que eu tenho mais informações sobre esse time. Mas em 2008 a gente chegou até a final da Libertadores, perdeu para a LDU. E em 2009 lutamos contra o rebaixamento, né? Teve até aquela campanha histórica, né? Que havia 99% de chances de o Fluminense ser rebaixado. Mas aí chegou o Fred, né, e arregaçou com o campeonato. Teve um desempenho de campeão, né? E a gente escapou do rebaixamento. Em 2010, o Fluminense foi campeão brasileiro. Em 2011, lutou contra o rebaixamento. Em 2012, o Fluminense de novo foi campeão brasileiro. E em 2013, lutamos contra o rebaixamento, né? Teve até aquele episódio, né, do caso André Luiz, que foi escalado pelo Flamengo, né? O jogador irregular que o Flamengo escalou, resultou na perda dos pontos, né? E aí, estranhamente, a Portuguesa também escala um jogador irregular, o Everton, né? E salva o Flamengo do rebaixamento. E daí a Globo faz uma matéria colocando a culpa inteira no Fluminense e tudo mais. Né? Enfim, a gente já sabe como funciona. Em 2023, o Fluminense foi campeão da Libertadores. Né? Em 2024, o Fluminense quase foi rebaixado. Tá? E o Flamengo também. Em 2025, ano passado, o Flamengo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Tá? Mas em 2026, quase foi rebaixado no Campeonato Carioca, sob comando do Felipe Luiz. Tá? Para explicar isso, a gente vai recorrer um pouco ao conceito de privação. Né? Vamos supor que você vá para a casa da sua mãe no domingo, almoço de família, e ela faz o seu prato favorito, lasanha. Aí você se entope de comer. Logo após vocês comerem, ela chega e fala assim: meu filho, eu trouxe uma surpresa para você, um Big Mac. Você não vai comer o Big Mac porque você já se empanturrou de lasanha. Né? Quando você está privado de alimento, a probabilidade de você se alimentar é maior. Mas quando você não está privado de alimento, a probabilidade de você se alimentar, mesmo que seja um alimento gostoso, sei lá, um Big Mac, um miojo, né, essas coisas bem requintadas, bem chiques, né? Mesmo assim você não vai comer. Né? Então, eu vou trazer mais exemplos, tá? Eu dei uma olhada aqui nos últimos campeões brasileiros na partida seguinte após a conquista do título. Então, por exemplo, Flamengo em 2025 empatou com Vitória por 2-2 após a conquista do título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo em 2024 empatou com o Cruzeiro por 0-0. O Palmeiras em 2023 também empatou com o Cruzeiro no jogo seguinte à conquista do título, né? Empataram com o Cruzeiro por 1-1. O Palmeiras em 2022 também foi campeão, né, 2 anos seguidos, e empataram com o Cuiabá, uma equipe bem mais fraca, por 1-1. Né? Então, o Atlético Mineiro em 2021 foi uma exceção, porque eles ganharam do Red Bull Bragantino por 4-3. Tá? E o Flamengo em 2020 teve o título na última rodada. Então, gente, para ser campeão você tem que ganhar muitos jogos, concorda? O que explica que na rodada seguinte, após a conquista do campeonato, tantos times assim tenham um resultado abaixo? Né? O que explica que a probabilidade de vitória ao longo do campeonato inteiro
seja alta, mas que de 1, 2, 3, 4, 5, 6 que a gente pegou de exemplo, apenas um ganhou a partida no jogo seguinte, após a conquista do campeonato. Primeiro a gente tem que entender que o comportamento humano ele é um fenômeno complexo, né? Multideterminado. Então, por exemplo, tem questões que são genéticas, tem questões que são ambientais, né? Quando se trata de questões genéticas, depois a gente vai ver, a gente vai entrar na neurobiologia molecular, mas sempre a gente observa uma tendência, nunca é uma determinação. Isso vale para todo mundo, tá? Quem tem transtorno da personalidade antissocial, quem tem bipolaridade, quem tem esquizofrenia. Muito embora alguns transtornos tenham uma etiologia, né, uma causa mais biológica do que ambiental, mas o que determina o comportamento é o ambiente. E por isso que a gente vê duas pessoas bipolares tão diferentes uma da outra, né? Duas pessoas que têm o mesmo CID são tão diferentes quanto duas pessoas que não têm CID, né? Ou duas pessoas que têm CIDs diferentes. Porque o ser humano é único, né? Mas vamos tentar explicar esse comportamento dos times de futebol, tá? A gente tem, dentro da análise do comportamento, a ideia de esquemas de reforçamento, tá? Então, por exemplo, a gente tem o esquema de razão fixa. O reforço ele vem após um número constante de respostas. Vamos supor, acender a luz. Em todas as situações em que eu preciso de luz e que tem uma luz elétrica, um interruptor, né, apertar o interruptor gera como resultado a luz. Se apertar o interruptor tem como função acender a luz, apertar o interruptor uma vez e a luz acender, né, representa um esquema de razão fixa, né, em que cada resposta está sendo reforçada, tá? O que é o reforço, gente? Só para vocês terem uma ideia. Reforço é tudo aquilo que aumenta a probabilidade do comportamento acontecer novamente em situações semelhantes no futuro. No caso da luz, né, se a função do comportamento é obter luz, caso eu aperte o interruptor e a luz acenda, a gente fala que o comportamento foi reforçado e que em situações semelhantes no futuro, nas quais eu queira acender a luz, eu vá então apertar o interruptor, tá? Geralmente, o interruptor ele é um esquema de razão fixa, em que um número fixo de respostas gera como consequência o reforço. No caso do interruptor, uma resposta, eu só preciso apertar uma vez. Tá? Outros exemplos de esquemas por razão fixa. O trabalho por produção de peças, né? Por exemplo, eu trabalho elaborando avaliações neuropsicológicas, né? A pessoa me contrata, ela paga um pacote, né, pela avaliação. Então, cada avaliação, né, cada comportar-se, né, no sentido de elaborar o laudo, gera como consequência o reforço financeiro. Né? Esse esquema é o preferido pelos patrões, que daí você ganha de acordo com aquilo que você produz. Tá? Um outro exemplo seria o cartão fidelidade, né? Tipo, compre 10, pague, leve 11, né? Ou, por exemplo, vou ficar nesses exemplos aqui. Então, quais são as características do esquema de razão fixa, né? Uma alta taxa de respostas, né, com a pausa após o reforço, certo? Então, essa pausa após o reforço explica a queda de desempenho dos times de futebol, tá? O time de futebol está lá, jogando ao longo do ano, né, comprometido ali em ser campeão, né? E por isso eles dormem sempre cedo, eles evitam álcool, eles têm uma série de comportamentos que os colocam em privação de outros reforçadores que não a vitória, tá? Quando eles ganham, né? Então é igual você comer sei lá, a lasanha e depois eu te oferecerem um Big Mac, né? Você já está saciado, você já não está mais em privação de fome, né?
Da mesma maneira, os jogadores de futebol também já estão, digamos assim, saciados de suas glórias e se torna mais provável que eles se comportem em função de outros reforçadores, tá? A gente tem também, gente, o esquema de razão variável, tá? Esse é uma praga, que o reforço vem após um número médio de respostas. Então vou citar alguns exemplos aqui. Jogos de azar e apostas. Você nunca sabe quando você vai ser reforçado. O reforço vem após um número de respostas que a gente pode somar e dividir e ter uma média ali. Cada 5 vezes que você aposta, você ganha uma. Né? Então é um esquema de reforço de razão variável. O fato de haver 4 tentativas frustradas não garante que a próxima tentativa seja reforçadora, mesmo que você conheça a média da taxa de reforço. Né? Então, nesse esquema de reforçamento, o que a gente observa é uma taxa muito alta e constante de respostas. Né? Então, jogos de azar, redes sociais, né, que você fica ali rolando, venda de porta em porta. Então, são comportamentos reforçados por uma razão variável de comportamentos. Tá? Então, a taxa de comportamento ela é muito alta. Né? Você vê uma pessoa apostando, você vê uma pessoa vendo as redes sociais, né? Ela passa muito tempo nas redes sociais, ela aposta durante muitas vezes, né? Então, é isso que acontece. Então, a gente tem também o esquema de intervalo fixo, tá? Que o reforço vem para a primeira resposta após um determinado período fixo de tempo. Por exemplo, o salário, né? Ou estudar para provas. Vamos supor que você tem a prova todo dia na sexta-feira. A chance de você estudar na segunda-feira ela é menor do que a chance de você estudar na quinta. Né? Conforme vai se aproximando o tempo determinado pelo intervalo de razão fixa, ou perdão, pelo intervalo fixo, né? A gente observa um aumento na probabilidade do comportamento. Então, esses comportamentos que são reforçados, né, por um intervalo fixo de tempo, o que a gente observa é uma aceleração, o aumento da resposta após o intervalo ou quando o intervalo se aproxima. Né? Então, alguns exemplos ali de comportamentos reforçados por intervalo fixo incluem estudar para provas, checar o forno, né? Você está ali cozinhando, né? Você vai fazer um bolo. O bolo demora 40 minutos para assar. Então, a chance de você colocar o bolo no forno, dá 5 minutos, se você for ir lá olhar, ela é muito pequena. Mas se dá 30 minutos e você vai lá olhar, né, conforme vai se aproximando do tempo determinado pela receita, né, para que o bolo fique pronto, maiores são as chances de que você vá checar se o bolo está pronto, não é? O salário também é um outro exemplo de intervalo fixo, né? Só que, qual que é a questão, gente? Existem outras contingências em jogo, né? Se você recebe o salário e deixa de trabalhar no dia seguinte, então as chances são de que você receba uma bronca, de que você seja demitido, e isso mantém as pessoas trabalhando mesmo após o reforço do comportamento em esquemas de intervalo fixo. Tá? Um último exemplo, né? Lembrando, a gente está simplificando bastante, é um assunto que é bem complexo, tá? Estou tentando ser bem didático, se você tiver qualquer dúvida você pode perguntar. E geralmente o que a gente vê é um entrelaçamento desses esquemas. Tá? Então, o último seria o intervalo de tempo variável. Então, o reforço vem para a primeira resposta após um tempo médio. Então, por exemplo, checar o seu e-mail. O reforço seria o quê? Que você receba um e-mail. Mas o reforço, ele não depende do seu comportamento de checar o e-mail. Entende? Então, outro exemplo seria a pescaria. Né? Você
vai lá e se comporta pescando. Mas o reforço, ele vem no intervalo de tempo que varia. Você pode usar iscas que vão tornar mais provável o reforço de vir, né? Então, sei lá, quero pescar bagre por alguma razão. Então eu uso uma isca ali que vai tornar mais provável para o bagre morder a isca, né? Ou o bagre não outro tipo de peixe e tudo mais. Mas você não tem como determinar quando que o bagre vai morder a isca. Então é um intervalo variável de tempo, beleza? Então qual que é a característica desse tipo de reforço? É uma taxa moderada e estável de comportamento. Então você vai ficar lá pescando, né? Então, checar e-mails também, sei lá. Eu faço isso uma vez por semana, né? Então, o intervalo de tempo que vai demorar para eu receber um e-mail, ele varia. E não depende de eu checar, mas depende de alguém me mandar, não é? Um e-mail. Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilha com alguém que queira entender mais sobre o comportamento humano. E até a próxima. Valeu, abraço.